Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo Fernando Antônio Souza Doria. Ele é militante comunitário, ativista do processo do envelhecimento e da velhice no estado de Alagoas, também da saúde pública, e hoje ele veio conversar com a gente. Fernando Doria, seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais e desde já lhe agradeço pela sua participação. Fernando, sua história começa na força ancestral de um pai sergipano e de uma mãe com raízes da quilombolas e indígenas. Com essa herança, aliás, como essa herança mudou o homem, o profissional, o militante, que você se tornou hoje, com quantos anos? 65. Com 65 anos, mas de uma história que já vem há muito tempo. Muito tempo. 50 anos de militância, né? Porque meu pai, ele veio de uma herança quilombola, de Sergipe, e minha mãe de uma herança indígena da Chapada Diamantina, certo? Mucugê, Andaraí, Xique-Xique. Então está no DNA. E na década de 50, de 60, geralmente as famílias eram grandes, né? Minha mãe teve 7 filhos, tudo homens, tá entendendo? E por herança homens, né? E eu tive que partir logo cedo para trabalhar, para ajudar a família, né? Porque naquela época meu pai morava de aluguel, pagava aluguel, era assalariado, era comerciário. E eu era o mais velho, sou o mais velho ainda, né? Tive que partir para trabalhar com 8 anos de idade, na oficina do meu avô, porque naquela época também os pais não deixavam as crianças assim, soltas para jogar bola, para ficar na rua brincando. Aí a gente tinha que partir para algo direcionado. E eu fui com 8 anos e a oficina do meu avô trabalhava com jacarandá, ipê, aqueles móveis, madeiras tradicionais importantes. E lá tinha um torno que eu como criança, ficava olhando. O cidadão pegava uma tora quadrada, em 1 minuto, com o formão, ficava redondo. Eu, como criança, ficava admirando aquilo ali. Aí meu avô puxava a orelha, me tirava de lá. E eu fui trabalhando aí, o operador do torno disse, ó, rapaz, vá para o Senai. E na década de 70, né, o presidente dizia que era para partir para curso. E o Senai abraçava jovens, aprendiz, né? E era integral, pela manhã e pela tarde. Dava almoço, dava café, dava alimentação. E eu parti para fazer o curso de torneiro de madeira, certo? Marceneiro. Mas não tinha esse curso. Aí a menina me informou, para você fazer esse curso, você tem que ir para a mecânica geral. Aí eu fiz o curso de mecânica geral, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Praticamente 1.600 horas, certo? Eu fiz esse curso, então, o primeiro semestre eu fiz ajustagem de mecânica. O segundo semestre, tornearia. O terceiro semestre era forja, era retífica e plana, certo? E o quarto semestre era solda elétrica e de oxetileno. Então eu fui formado em um contexto, naquela época o curso era gratuito, não se pagava nada, tá entendendo? Então eu me tornei um mecânico geral e por felicidade eu fui escolhido para estagiar na Petrobras, na Jequitaia na época. E fiquei na Jequitaia, são 6 meses de estágio, certo? Mas nesse intervalo veio o Exército. Eu tive que sair do estágio para servir o Exército. Está entendendo? Quer dizer, foi uma vida
uma fase de criança bem movimentada, cheia de conhecimentos, com diversos episódios sociais e culturais e profissionais. E na fase também, logo que você passou para a fase juvenil, né? Juvenil também passeou, vamos dizer, nesse contexto todo do profissionalismo como homem, como cidadão, né? Porque ali o trabalho já era assim como uma formação, né? Uma formação para o seu resto de vida, para a sua longevidade. Chegou o homem, começou a ser profissional, e aí, nesse contexto todo, gerontológico, que foi um processo, o que foi que impactou mais para a sua fase idosa? É que nesse intervalo, Silvestre, nasceu um irmão, caçula, certo? Ele nasceu com 2 cortes no lábios, certo? Que chama lábio leoporino, né? Lábio leoporino. E nasceu sem o céu da boca. É. Naquela época a gente não tinha o SUS. Era INPS, certo? Era INPS. Só tinha acesso quem trabalhava. A política de saúde só tinha acesso público quem trabalhava, tinha carteira assinada, certo? E minha mãe sentia um pouco de dificuldade porque a estrutura pública era ainda muito fechada para fazer essas duas dos cirurgias. moldes, né? Mas tinha o SESC, certo? Como meu pai era comerciário, conseguiu, através de um assistente social do SESC, fazer o encaminhamento e fazer a cirurgia. Meu irmão fez 2 cirurgias nos lábios, fechou. Mas quando foi fazer a do céu da boca, houve um erro médico que afetou o cérebro dele. Hoje ele tem 52 ou 53 anos, mas é uma criança, tá entendendo? E a partir dali, é uma tradição, uma cultura, né? Quando a mãe tem 7 filhos homens, o mais velho batiza o caçula, né? Para não virar lobisomem, se for 7 mulheres, para não virar jacaré, né? Aquela cultura que a gente tem que respeitar, né? Como filho, a gente respeita a cultura. E eu fui batizar meu irmão. Com 12 anos, eu fui batizar meu irmão. E a partir dali eu fiz uma promessa à minha mãe e a ele, enquanto ele viver, enquanto eu viver, eu ia participar das discussões políticas para melhorar a qualidade de vida da saúde das pessoas e a dele também. Porque ele foi afetado, até hoje ele faz tratamento, tá entendendo? Hoje ele tem problema de rim, ele faz hemodiálise, devido às medicações que ele tomou, não tinha esse controle, era muito antibiótico para o tratamento dele e com isso, falta de conhecimento da minha mãe, falta de conhecimento da família, afetou o rim dele e hoje ele faz hemodiálise 3 vezes na semana, terça, quinta e sábado. E eu me comprometi com eles de defender. E a partir dali eu venho militando, principalmente na saúde, tentando contribuir com o Estado, né? Um conselheiro é um agente público, certo? Voluntário, a gente não recebe pelo que a gente faz, e eu venho lutando para que melhore a saúde pública no estado de Alagoas e no Brasil, né? Nessa dicotomia social que você trabalha com a mecânica pesada, tem uma formação de mecânica pesada, mas também tem uma sensibilidade social, assim, bem referencial. Qual o mais complicado e difícil para você? Consertar um motor ou consertar as injustiças? O motor sempre a gente conserta porque tem peça substitutiva, certo? A gente, quando uma peça danifica, ou a gente recupera com a mecânica no torno, na fresa, na retífica, certo? Ou substitui ela porque já tem a fábrica que já faz aquele material.
Mas a questão social é mais difícil. A gente substituir, né? Levar a conscientização dos gestores públicos, porque como cidadão nós pagamos impostos. Esses impostos era para se retornar em serviço público, e serviço público de qualidade. Satisfatório. Satisfatório, né? Que venha satisfazer o cidadão, certo? Em todo, né? Porque é com imposto que você paga o salário do presidente, é com imposto que você paga o salário do governador, é com imposto que você paga o salário do prefeito, do deputado, do senador, tá entendendo? Né? Todos os legisladores e funcionários públicos, né? Que deveria dar serviço da sociedade e servindo ele com qualidade, levando ele no colo, né? Porque quando você está em uma empresa contratada, você faz o quê? Você procura dar melhor de você naquela empresa, porque você está sendo remunerado por aquilo. Mas os gestores esquecem isso, tá entendendo? Fernando, você já foi conselheiro de diversas áreas, de saúde, alimentar, do setor alimentar, do idoso e outras que você já me contou, meio ambiente. Qual foi o momento mais marcante que você sentiu que sua voz fez a diferença? Nossa, mas como eu coloquei para você, quando a gente fala, nem muitos acreditam que o Fernando tem 50 anos de militância. Pela necessidade familiar, não foi porque eu quis, certo? Olha, eu conheço você quase há 30 anos, os 20 e já conheci você assim, bem aguerrido, entendeu? Então, no meu pensar, você já tinha um histórico, você não nasceu ali. A gente, se tivesse uma grande, que eu posso dizer, foi a Constituinte, em 1988. Eu posso dizer a você que tive, junto com diversos autores, nas ruas, para que a Constituição cidadã ela fosse implementada, tá entendendo? Ela fosse constituída. Eu não era deputado, não era ligado a nenhum desses políticos, como até hoje não sou uma pessoa independente, e por isso eu sou taxado, porque eu não coligo com coisas principalmente erradas. Às vezes é um antagonista, né? Tá entendendo? Então a gente defende uma política para a sociedade, para o cidadão, e com isso, às vezes as pessoas nos veem assim diferente, mas a Constituição e a primeira eleição do presidente civil, essas para mim foram as maiores conquistas. E você tinha Brasil. Quantos anos? Eu tinha em torno de 28, né? Tá, você tem agora 65. 65, faria a mesma coisa? Faria. Aliás, eu digo, faço, né? Eu faço. Eu faço a mesma coisa. Pela liberdade, pela liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, pela uma democracia ampla, uma democracia geral, uma democracia irrestrita. É o que falta ser implementada no Brasil, independente de partido político e de grupo político. Todo cidadão tem que ter a autonomia da sua fala. A gente tem que respeitar a fala, mesmo que você não aceite a proposição dele, mas você tem que ouvir. E com isso, a gente constrói um processo democrático. As conferências municipais que já houveram, as municipais que são oficializadas, estamos agora com uma série, graças a Deus, de conferências livres, algumas com um olhar mais governamental, com a mão governamental, outras não. Para o Saber Viver, qual a importância dessas conferências do idoso? Esse ano é um ano ímpar, Silvestre. Vai ter em torno de 8 conferências. Conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora, conferência da igualdade racial, conferência do idoso, conferência da mulher, conferência da criança, conferência das cidades,
Tá entendendo? Então, quando o governo quer discutir com a sociedade, abre esse espaço. Só que a gente ainda precisa trabalhar o cidadão para ele entender o que é uma conferência. Você pega um monte de gente, bota no ônibus e bota dentro de um espaço e diz que é uma conferência. Seja lá municipal ou livre. Ou estadual. Então, tem que ter uma preparação, principalmente a do idoso tem que ter uma preparação, porque essas pessoas idosas, como eu sou, veio da década de 60, de 50, de 40, de 30, onde não tinha escola. A minha mãe tem 93 anos, Silvestre. Quer dizer, tinha escola, mas não para essa todo mundo. formação, Nem né? para todo mundo. Nem para tá todo entendendo? mundo. A minha mãe nunca foi em uma escola. Tá entendendo? Tem 93 anos, mas ela tem uma sabedoria dela que já nasceu com ela. Tá entendendo? A minha avó, ela faleceu há pouco tempo, faleceu com 105 anos. Ela tinha uma sabedoria. Ela ia lá no quintal, pegava umas folhas e tac, jogava, eu ficava pensando que eu estava apanhando de cipó. E ela tentando me livrar de lá, de olhar doce coisa. Eu teve uma época que eu estava jogando bola, quebrei o braço. Como eu disse a você, não tinha um SUS. Ela botou meu braço, pisou de um lado, pisou do outro, meu braço ficou bom. Graças a Deus. Ela fazia trabalho de curandeira, fazia trabalho de médico. A criança estava atravessada, ela ia lá de uma forma ou de outra, desatravessava a criança e a criança ficava, tá entendendo? Era uma médica sem nunca ir a uma escola. Por quê? Naquela época nem tinha escola para todo mundo. Estou dizendo, eu estou conseguindo estudar agora. Eu fiz o curso de pedagogia, fiz o curso de serviço social. Isso, espera aí, você fez o curso de pedagogia, tinha quantos anos? Eu tinha praticamente 40 anos? 50 e foi, poucos anos. Realmente foi, eu conheci você já fazendo. 50 e poucos anos, Foi. certo? Aí depois fez... Fez serviço social, tá entendendo? E não sai da escola, Não né? Eu sai. sei que você já compartilhou comigo e com outros professores numa faculdade da terceira idade da Facima, agora está na faculdade da terceira idade da UNEAL, Da UNEAL. porque aprender É contínuo, constante, é contínuo, é contínuo. E eu até agradeço que você teve uma oportunidade de abrir uma oportunidade e a gente fez aquele curso de agente social, agente cultural, que é uma especialização de uma universidade para o cidadão idoso, por uma oportunidade. Eu acho que a gente deveria levar isso para os governantes, para abrir uma instituição pública para os 60 a mais, tá entendendo? Porque quem não teve a oportunidade de ir para uma faculdade, porque na época não tinha cursos noturnos, você sabe disso, só estudava quem tinha ou uma família que tinha recurso, ou o pai que fazia de tudo para botar o filho na faculdade no horário vespertino ou no horário matutino, porque à noite não tinha curso universitário. Então a grande dificuldade foi isso, a gente tem que trabalhar, porque a família, como eu disse, é grande, e não tinha como estudar à noite, porque não tinha. Hoje temos faculdades à noite, cursos à noite, diversos, à distância. Fora os à distância, né, virtuais, né, EAD. Mas vamos continuar na minha pergunta, que eu disse sobre a conferência municipal e o que você acredita, o que precisamos ouvir e dizer sobre o envelhecimento e direitos da pessoa idosa de Maceió, de Alagoas e do Brasil. A conferência municipal foi fraca para mim, como um militante, porque a conferência é o dia todo. Marca para 8 horas a conferência, aí começa o credenciamento, mas fica esperando gestores. Quando começa é 11 horas. Aí vai ler o regimento meio-dia, aí para o almoço. Quando volta 1 hora, 2 horas da tarde. Aí o tempo fica curto para discutir as proposições, aí elege delegados. Pronto, mas qual foi a discussão política para contribuir com a gestão? Na política do idoso, certo? Você acredita, Fernando, dentro dessa análise sua, você acredita que
que a gente pode, quem participou, quem não participou, pode pedir esse relatório e reviver uma discussão em cima para os nossos deputados, os nossos vereadores. Poderíamos provocar uma audiência pública, né, dentro da Câmara. Não, eu não diria uma audiência pública dentro de Câmara, dentro da Assembleia, mas que fosse numa trincheira de debate livre. Sim, uma conferência livre. Entendeu? Livre, porque que não tivesse essa formalidade toda, que o povo pudesse falar, se expressar do seu jeito, o deputado do seu jeito, os governantes do jeito dele. Fernando, mas tem uma passagem, um saber viver teu, de sua família, que é muito, assim, muito emocionante, muito referencial, que eu gostaria de mostrar agora. É o carinho, o afeto, o cuidado que você tem com sua mãe de 93 anos. Como é o nome dela? Eunice. Dona Eunice. Eunice de Souza Dória. E isso sempre pra gente é intergeracional. Apesar de você ser idoso, ela é uma nonagenária e você é um sexagenário. Então, é intergeracional. Aí eu gostaria de dizer, foi esse saber viver, esse cuidado, esse afeto com ela até hoje, respeito, é de sua história, do seu processo, desde criança que você disse que foi criança com 8 anos, foi trabalhar. Me conta aí como é essa história. Olha lá, você lá, Dona Eunice. E me conta aí, enquanto a gente mostra a Dona Eunice ali na maior alegria e você com essa alegria. Dona Eunice é uma veterana de guerra, lutadora. Até hoje ela frequenta a escola, a artesã, ela incentiva aquelas mais jovens. Ela é uma das mais idosas do grupo e ela incentiva as mais jovens, chama, vamos, faz aquele movimento. Quer dizer, é herança materna que eu trago, né? Esse sangue que a gente traz da família. Esse carinho que eu tenho por todas as pessoas, certo? Eu continuo fazendo de graça, porque é de relevância pública, né? O que a gente faz, certo? Sem cobrar nada de ninguém, mas ela faz da mesma forma que eu faço. É como você vê, né? Ontem foi a festa de Irmã Dulce, né? A primeira santa brasileira. Então, ela é como fosse a segunda Irmã Dulce lá, onde ela vive. Onde é que ela mora? Em Salvador. Uhum. Ela recebe, se você chegar lá, eu for com você, ela deixa de comer, mas dá para você se alimentar, tá entendendo? É algo que ela traz de berço, que passou para mim e passou para os demais filhos, essa mesma cultura de chegar a um período de São João, tem uma canjica, tem um licor, tem uma pamonha, tem um milho, tem um amendoim, dentro da realidade de cada um de nós, mas tem lá para lhe servir. Chegar o Natal, tem lá uma coisa, certo, para lhe servir e atender a todos que chegam lá. Ninguém chega lá e fica com fome. Ela prepara na hora, vai lá, busca. Não, você chegou aqui 11 horas, não, você não vai sair daqui sem comer, você não sai daqui sem lanchar, tá entendendo? É uma coisa muito forte, certo? De raiz, né? Raiz da comunidade indígena, da comunidade quilombola, né? Porque os negros foram o segundo habitante no Brasil, né? Primeiro foi os índios, né? Certo? Antes que a gente tem 5 minutos, aí eu vou fazer uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. No nosso estado, a gente enxerga, vou dizer assim, a gente enxerga que flutua uma cultura de despertecimento cidadão do idoso e também um despertecimento dos políticos para com o segmento idoso. A gente vê que há um paternalismo saudável, né? Um paternalismo respeitoso com nossos idosos. Mas aquela questão que a gente diz de cidadania ainda não está intensificado no nosso estado. Como é que você vê isso? Porque perde o político e perde o idoso.
Como é que você vê esse episódio social aqui em Alagoas e em Maceió? É porque os políticos não enxergam o idoso, né? Você vê que há um investimento de mais de 1 milhão para a criança e o adolescente, enquanto o orçamento do idoso é 5 mil. Quer dizer, Mas veja bem. não chega nem o seu troco, né? Isso aconteceu no orçamento para 2025, né, que foi muito questionado. Aí teve o desdobramento, né, que o orçamento foi desdobrado entre as secretarias, mas que estamos convivendo. E aí quando você disse os políticos, o orçamento não vem dos políticos, vem de gestão. Vem de gestão. De gestão, né? Mas quem aprova são os políticos, São né? os políticos. Que eles poderiam alterar, modificar, tá entendendo? Para que o cidadão idoso tivesse mais qualidade de vida, né? Porque desde o nascer que a pessoa começa a envelhecer. E não há preocupação com isso. A preocupação que tem ao nascer, porque temos 77 creches, não sei se quanto que é, né? Tem preocupação na infância com o estudo, que os alunos são pagos para estudar, mas os idosos nem pagos para se divertir são. Eu vi essa mensagem do idoso falando para mim isso. Poxa, a criança é paga para nascer, é para estudar, o jovem para estudar, para receber quando se formar, aí vai essas benesses todas para esses segmentos. O adulto tem trabalho, né? De um jeito ou de outro ele tem trabalho, tem campanhas, mas a pessoa idosa, ele investe mais do que recebe, né? E isso é preciso a gente ter uma gestão orçamentária onde seja igualitária para todos. É porque sem dinheiro, Silvestre, não há política. Toda política tem que ter recurso. E a tecnologia está avançando, já está em 5G. E o idoso não sabe nem o que é um G. Tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia que poderia abrir as portas para o idoso para capacitá-lo a entender o cartão. Você vê, tudo é cartão. É cartão para o ônibus, é cartão para você receber, é cartão para isso, é Pix, é tudo isso, certo? E o cidadão idoso sempre tem que arranjar alguém para auxiliar. E quando arranja, o cara dá o golpe, tá entendendo? E se o idoso capacitar ele de forma tal que ele tenha conhecimento da tecnologia, porque não é difícil a gente aprender, tá entendendo? É só ter uma pessoa que tenha carinho, dedicação para se dedicar. E tenha profissionalismo, porque o que falta é profissionalismo para ser, né? Porque nem todo mundo, às vezes eu vejo muita reclamação, dizer, porque os filhos para ensinar é dificuldade. É falta de formação também que ele não teve, ele aprendeu, meu Deus do céu. Ô Fernando, nosso programa já terminou, mas eu vou deixar aí para você fazer suas conclusões, alguns segundos, que felizmente, meu amigo, seus ensinamentos foram muito importantes, suas lições de vida, mais importante ainda, mas a vida segue, né? E você já está convidado para um próximo episódio. Mas conclua aí com suas palavras finais. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer aos companheiros dos conselhos municipal e estadual do idoso que abra os conselhos para os idosos, convide pessoas para discutir e pauta direcionada aos idosos que possa ser encaminhada ao gestor municipal, gestor estadual, para que se implemente uma política para os idosos que estão carentes da política, certo? E os idosos também pagam os impostos e muito mais. Seja mais cidadãos, né? Seja mais cidadão e dê oportunidade aos idosos a fala, ao conhecimento, à sabedoria que eles têm para que possa viver uma melhor qualidade de vida. E assim nós terminamos mais um Saber Viver 60 Mais, qual agradeço a presença de Fernando Doria e
Desde já, convido a vocês para assistir, rever esse programa no nosso canal Programa Saber Viver 60 Mais ou no canal YouTube da TV Assembleia Alagoas. Até mais e até o próximo Saber Viver 60 Mais.